Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula. Nós estamos falando a respeito do módulo de Psicologia Pastoral. Não sei de qual parte do Brasil você é, mas quero te dar boas-vindas a mais uma aula. E hoje nós vamos estar falando sobre o papel da psicoterapia no ambiente cristão. Eu gostaria de convidar você a pegar a sua apostila para juntos estarmos aqui estudando. Porém, eu quero dizer a você que é muito importante que a gente venha se deter nesses dois temas aqui, a psicoterapia e o aconselhamento espiritual. Duas bases importantes cujo foco é o ser humano. Então, para entender o papel da psicoterapia no ambiente cristão, é necessário que a gente entenda primeiro o que é a psicoterapia. Nós vamos estar falando nos módulos futuros, sobre a psicoterapia e a sua aplicabilidade. Lá no outro módulo, que ainda estudaremos, nós estaremos falando um pouco mais a fundo sobre esse assunto. Porém, para que você entenda o papel da psicoterapia no ambiente cristão, é necessário que você entenda o que é psicoterapia. Então, nós vamos falar sobre psicoterapia aqui de uma forma um pouco mais compreensível e estaremos falando também sobre o aconselhamento espiritual. Porque nessa apostila da psicologia pastoral, nós estamos abordando aqui agora, falamos sobre a psicologia pastoral, conceito de psicologia, conceito de teologia, e agora estamos abordando aqui, nesta aula, estaremos falando sobre o papel da psicoterapia no ambiente cristão. Então vamos lá. A psicoterapia e o aconselhamento espiritual têm algumas características comuns, e aqui nós vamos ressaltar duas características. Tanto uma quanto o outro, tanto a psicoterapia quanto o aconselhamento espiritual, são relações nascidas de um pedido de ajuda e seu propósito se refere ao crescimento gradual da pessoa. Vamos lá. Então, tanto a psicoterapia quanto o aconselhamento espiritual, eles surgem do chamado da necessidade de alguém que está passando por um conflito emocional, alguém que está passando por um sofrimento, por um estado emocional debilitado, precisando de alguém que venha junto com essa pessoa trazer soluções, mostrando a ela o caminho, norteando o seu caminho, para que ela venha buscar soluções para sair desse estado de sofrimento, para sair desse conflito. Então, tanto a psicoterapia quanto o aconselhamento espiritual fazem essa função, porém de formas diferenciadas. E é isso que nós vamos ver nesta aula. Então, como eu estava falando, que o propósito da psicoterapia e do aconselhamento espiritual se refere ao crescimento gradual da pessoa. Então, eu quero dizer que nem sempre uma orientação, uma sessão terapêutica, uma única sessão, um único aconselhamento resolve o problema do indivíduo, do paciente, da pessoa que vem ao encontro do terapeuta, que vem ao encontro do conselheiro espiritual em busca de uma ajuda. Então, o que acontece? É necessário, existem situações que são necessárias várias sessões com o terapeuta, vários encontros com o profissional, para que a pessoa venha gradualmente encontrando o seu caminho, as respostas que ela precisa para equalizar a sua vida, para dar equilíbrio à sua vida e todo o seu sentido. Na questão do aconselhamento espiritual, flui da mesma forma. Existem situações para você que já é um conselheiro espiritual, que já é um líder eclesiástico lá na sua igreja, na sua comunidade, cujas situações a pessoa vem ao seu encontro e você, com uma orientação, você consegue resolver, nortear o caminho da pessoa, aquela pessoa já sai do seu
do seu gabinete pastoral, da sua sala de aconselhamento, quer seja individual, quer seja em grupo, ou aquela pessoa ou aquelas pessoas já saem sabendo o que vão fazer, o caminho que vão tomar. Mas existem situações que esta pessoa, tanto na questão da psicoterapia, também na questão do aconselhamento espiritual, ela vai precisar ter novos encontros, sabe? Porque existem coisas que são processos na vida das pessoas e que precisa de mais de um encontro, de mais uma orientação, de mais um aconselhamento, para que ela venha entender, se autoconhecer, para que ela venha se amadurecer e para que ela encontre a saída para o que ela necessita. E o que é psicoterapia? A psicoterapia surgiu com base nos conceitos da psicologia. Vamos retornar um pouquinho, que psicologia é a ciência que trabalha os processos mentais, né? Que são os sentimentos, os pensamentos e a razão do ser humano. Então, a psicologia ela trata os processos mentais e o comportamento da pessoa, né? O comportamento humano. E qual é o propósito da psicoterapia? O propósito da psicoterapia é trabalhar as demandas emocionais e comportamentais através do diálogo, da conversa, dentro das questões mentais, emocionais, fazendo uso de várias abordagens, conexões com o inconsciente e outras ferramentas. É um mundo assim muito interessante, porque existem coisas que acontecem conosco como seres humanos, individuais que nós somos, porque cada um de nós temos uma história. E essa história, ela vem trazendo um conhecimento empírico, ou seja, a gama de experiência que a gente adquiriu, absorveu ao longo da nossa vida. E que podem ser de respostas positivas e outras de respostas negativas, ou seja, existem coisas que aconteceram na nossa infância que refletem na nossa vida adulta. E daí cabe o papel da psicoterapia trabalhar essas questões, né? A área da psicoterapia psicanalítica, principalmente, que trabalha o inconsciente como busca de restauração de situações do nosso presente, né? Com base em coisas que aconteceram conosco no passado. Então, as demandas emocionais e comportamentais, elas são assim trabalhadas através de conversa, né? Através da conversa, através do diálogo, das conexões, né? Com o inconsciente. Isso é papel do terapeuta. E qual é a ferramenta que serão usadas? São as ferramentas das técnicas terapêuticas nas abordagens emocionais. O trabalho do terapeuta é feito junto com o paciente. Não é só o terapeuta o responsável pelo sucesso do tratamento, mas também do paciente. Por quê? Porque isso é feito em consonância, juntamente, um com o outro, o papel do terapeuta somado ao papel do paciente, né? A resposta que o paciente vai dar, construindo um espaço seguro de expressão e análise dos pensamentos e emoções. Tá? Você vai ouvir um barulhinho aí, mas é do meu companheiro, né, de todas as aulas, o meu flipchart, que vai norteando, porque esse assunto é um assunto assim muito amplo e nós precisamos estar ali na parte, né, na ordenação dos temas, para que a gente possa conduzir a aula dentro de um contexto, né, porque o tema é bastante amplo, mas vamos aqui prosseguindo. A psicoterapia é a prática, é o exercício de técnicas baseadas no processo científico de compreensão, de análise e intervenção realizada por meio da aplicação de métodos e técnicas psicológicas reconhecidas pela ciência e pela ética profissional.
E isso vai fazer com que haja a promoção da saúde mental, visa a promoção da saúde mental e propicia condições para o enfrentamento de conflitos e transtornos psíquicos dos indivíduos ou de grupos. Então, é importante entender a psicoterapia como prática que vai trabalhar, né, através da compreensão, através da análise, por meio de métodos, né, e técnicas psicológicas. Daí a importância de entendermos o papel da psicoterapia no contexto do tratamento dos transtornos emocionais e do comportamento das pessoas. A psicoterapia pode ajudar a pessoa a lidar com os problemas de estresse, luto, ansiedade, carreira profissional, depressão, entre outros. Inclusive, nós vamos estar falando também, abordando esses temas em módulos futuros, né? Por isso, nós não vamos nos aprofundar neste momento, porque a questão aqui é saber a diferença entre a psicoterapia e o aconselhamento espiritual, que cada um tem o seu papel preponderante, tem o seu papel relevante no atendimento, tanto do conselheiro espiritual quanto do psicoterapeuta. E nesse contexto aí, nós pretendemos um conselheiro, né, espiritual, uma pessoa que trabalha no aconselhamento espiritual, que se torne um terapeuta, porque a amplitude do seu trabalho será fantástica e os resultados também. Porque quando a gente conhece os processos mentais dentro dos seus estudos, das suas aplicações, das suas técnicas, a gente sabe como ajudar, como encontrar caminhos para que as pessoas sejam conduzidas da melhor forma possível e recebam a cura, né, para suas questões emocionais. Pois bem, um acompanhamento psicoterapêutico pode proporcionar grandes mudanças e diferenças no dia a dia de um paciente. Olha aí que coisa espetacular. Então, a pessoa sabendo o caminho que ela vai encontrar, sabe? Quando você descobre a solução, como assim a expressão que eu vou usar, quando você encontra a porta de saída, sabe, para uma questão que está trazendo tanto empecilho para a sua vida, né? O que acontece? Ela descobre um novo prisma, passa a olhar com uma nova forma de ver as coisas. E isso é extremamente importante para a saúde das pessoas e para o bem-estar de todas elas. A psicoterapia psicanalítica, agora nós vamos falar a respeito disso, porque aqui na apostila ela vem tratando dos aspectos psicodinâmicos da vida espiritual. E para que a gente entenda aqui, é importante a gente entender um pouquinho, retrocedendo, o papel da psicoterapia psicanalítica. Porque para nós é importante que você entenda o que é a psicoterapia, o papel dela e o aconselhamento espiritual. A psicoterapia psicanalítica é o tratamento do sofrimento mental e o autoconhecimento através da investigação inconsciente, pois ele é determinante dos conflitos e sintomas emocionais e comportamentais. Então, o tratamento mental e o autoconhecimento, ele é feito através de uma investigação do inconsciente. E a psicoterapia psicanalítica, ela vai trabalhar justamente isso, o inconsciente da pessoa. As mensagens, as imagens, as situações, as experiências que estão armazenadas lá no inconsciente. E que de uma forma ou de outra possa estar interferindo na vida presente, na vida atual. Então, cabe ao psicoterapeuta psicanalítico, né? Nós abordamos a respeito disso, falamos a respeito das terapias, né? Das terapias
das principais, que é a Gestalt, a behaviorista e a psicoterapia psicanalítica, né, que é a psicanálise. Então, dentro dessa linha aqui, da psicoterapia psicanalítica, o psicoterapeuta ele vai buscar lá no inconsciente da pessoa a razão pela qual ela está tendo aquele determinado comportamento, tendo aquele sofrimento emocional. E a proposta da psicoterapia é ajudar o paciente a falar de si mesmo. Olha que coisa importante. E a partir dessa fala, ele vai entrar em contato com os conteúdos que ele não compreende, mas que influenciam sua forma de agir, pensar e sentir. Professor Esther, o que é isso? Existem coisas, existem situações que aconteceram lá no passado e que possam estar refletindo hoje na vida do ser humano. Então, o que o terapeuta vai fazer? Ele vai ajudar o paciente a acessar esses conteúdos, né, que estão lá alojados no inconsciente, trazendo e contribuindo para que o processo do autoconhecimento, diante das questões da sua vida, venha possibilitá-lo a ter uma nova forma de estar no mundo, sabe? Ou seja, ele vai oferecer ao paciente um espaço de acolhimento e livre de julgamentos. Esse é o papel do terapeuta. Então, ele vai trabalhar esses conteúdos, né? Vai acessar o inconsciente através da fala, né? Através da conversa, o paciente vai estar ali conversando e ali ele vai acessando esses conteúdos e ele vai trabalhando isso de forma a proporcionar o bem-estar da pessoa. A psicoterapia e o aconselhamento espiritual não são iguais. Presta bem atenção nisso aí. A diferença está em que o aconselhamento espiritual tem como finalidade levar a pessoa a alcançar o grau necessário de harmonia entre o corpo, a mente e o espírito, levando a crescer, né, em sua própria realização pessoal. Então, o aconselhamento espiritual, ele vai trabalhar o corpo, a mente e o espírito da pessoa. Porque precisa haver uma harmonização, precisa haver um equilíbrio, sabe? Quando a mente está bem, quando a nossa parte espiritual está bem, o nosso corpo fica bem. Sabe aquela história? Mente sã, corpo são? Então, no aconselhamento espiritual, isso é imprescindível. O aconselhamento espiritual se baseia em princípios espirituais. O aconselhado é conduzido a encontrar um sentido dinâmico para a dor e o sofrimento, um significado para a sua existência e em um contexto de desordem, possibilitando ao mesmo a manutenção de um estado de equilíbrio interior. Vai haver um equilíbrio interior sob as orientações oferecidas pelo conselheiro espiritual, sabe? O conselheiro espiritual, ele vai conduzir essa pessoa dentro dos parâmetros bíblicos, né? Dentro dos parâmetros bíblicos, aquilo que a Bíblia, como texto sagrado, ensina e orienta. Então, ele vai conduzir essa pessoa e trazer conforto espiritual, trazer paz interior. Esse é o grande papel do aconselhamento espiritual. No aconselhamento espiritual, o conselheiro vai tratar a pessoa nos seus sofrimentos, conflitos existenciais do corpo, da alma e do espírito, com base nas orientações espirituais, é o que nós estamos acabando de dizer aqui. Na psicoterapia, o terapeuta vai tratar a pessoa com base nas técnicas terapêuticas e abordagens científicas dos transtornos emocionais e comportamentais. Então, a psicoterapia
ela é individual, ela é independente de fundamentos de religião. Quero que você entenda isso. Aqui está a necessidade de você entender a diferença entre o trabalho da psicoterapia e o trabalho do aconselhamento espiritual. Por quê? Porque a psicoterapia ela é baseada nas técnicas, nos fundamentos da psicologia. E a psicologia, conforme nós vamos ver aqui, ela é laica. Existem duas relações de ajuda aqui nesse caso. A psicologia, a psicológica, né, e a espiritual. Por quê? Porque ambos, tanto o aconselhamento espiritual quanto o psicoterapêutico, eles lidam com o bem-estar do ser humano e seus desafios e seus conflitos. Aqui há um funil e nesse afunilamento elas se encontram. Tanto a psicoterapia quanto o aconselhamento espiritual, eles se encontram aqui. Qual é o alvo? O ser humano. E o que vai tratar do ser humano? As questões emocionais, comportamentais, com a parte psicológica, né? Que é a parte psicológica, e as questões espirituais do corpo, da alma e do espírito. Então, o ser humano, ele é o alvo principal. Tudo que é humano é psíquico. Tudo que tudo que é relativo, tudo que diz respeito ao ser humano, diz respeito à parte psíquica. Porém, tanto para a religião e quanto para a psicologia, tudo é psíquico. Tudo vem de uma resposta psíquica. Agora, vamos entender aqui uma coisa, e vamos relembrar. A psicologia, ela é laica, ou seja, ela não está fundamentada em religião, em fundamentos religiosos. Ela lida com as questões religiosas, sim, ela lida com as questões culturais, sim, porém ela não se fundamenta nas questões religiosas e nem nas questões de forma assim a estar investigando dentro do contexto religioso. Mas o que ela faz? Ela investiga os processos de forma científica. Por quê? Porque a psicologia ela é ciência. E isso é importante você, aluno, fazer a distinção entre a psicoterapia, entre os estudos psicológicos e os estudos dentro do aconselhamento espiritual. Tá bom? É importante aprender a fazer essa separação. Então, rememorizando, a psicologia ela é laica, ou seja, ela não se fundamenta em religião. Por exemplo, vem uma pessoa para você orientar, para você atender. Você que é um futuro psicoterapeuta. Você não vai orientar aquela pessoa fundamentando na religião que ela segue. Você vai fundamentar os conflitos daquela pessoa, os processos mentais dela, baseado nas técnicas terapêuticas de forma investigativa e científico. Ok? Então, o aconselhamento espiritual, ele trabalha a alma. Ele vai trabalhar a pessoa de uma forma religare. E quando a gente fala da palavra religare, a gente está falando de religião. Quando você fala de religião, você fala do conceito da religião que nós vimos na aula passada, que é o conhecimento de Deus e o seu relacionamento
com o ser humano. É o homem que agora procura, ele vai buscar, é o indivíduo que vai buscar respostas para questões, conflitos interiores que ele precisa de alguma forma. Ele necessita de um ser espiritual, ele necessita de alguém que é maior do que ele, que venha nortear o seu caminho. Aí é o papel do conselheiro espiritual. Baseado aonde? Baseado nos estudos do cânon sagrado que é a Bíblia. Para os evangélicos, a Bíblia é o cânon sagrado. Para outras religiões, por exemplo, como o islamismo, tem o livro do Alcorão. Para os judeus, tem o livro da Torá. Porém, nós cristãos, nós temos a Bíblia como nosso livro de regra, prática e fé. Porém, quero que você entenda que a religião, ela tem o seu papel importante. Porém, a psicologia, dentro das práticas terapêuticas, né? A psicoterapia tem o seu papel importante, tá bom? Cabe a você agora entender isso. Por quê? Porque você vai estar, você é conselheiro espiritual, você líder espiritual lá na sua igreja, na sua comunidade, aonde você está, você vai agora ampliar o seu conhecimento, você vai ter uma forma de você entender melhor o que acontece com as questões emocionais da pessoa que você está atendendo. E aí você vai encontrar caminhos como ajudá-la, como orientá-la, como curar esta pessoa. A psicoterapia trabalha a libertação da personalidade. Olha aqui que interessante. A psicoterapia vai trabalhar a libertação da personalidade. Inclusive aqui no finalzinho da nossa apostila, a gente fala sobre isso, né? A gente fala, quando a gente entra na questão da neutralidade aqui, a gente fala a respeito disso, quando a gente fala sobre as questões da personalidade. Então, a psicoterapia, recapitulando, ela trabalha a libertação da personalidade e o surgimento da verdade do indivíduo, ou seja, ela vai ajudar a pessoa a se encontrar. Ela vai trabalhar o eu. Quem sou eu? A psicoterapia, ela vai ajudar o eu interior, a realidade do sujeito, a realidade do indivíduo. E aí vai fazer o quê? Ela vai fazer com que a pessoa, né, ela melhore a sua vivência e saiba como lidar com a sua realidade. Para a intervenção, olha só, para a intervenção, a psicologia, para a intervenção psicológica, digo eu, a vivência religiosa é um dos aspectos da personalidade, que deve ser harmonizado com os outros aspectos. Então, a religião para a psicologia é um dos aspectos da personalidade. Então, ela vai analisar, ela vai observar o comportamento, tá? Baseado, inclusive, em questões culturais, indo para o foco da religião. Mas ela não depende, não se fundamenta ali, não. A direção espiritual, ela visa o amadurecimento da fé do indivíduo. Aqui na apostila explica bem detalhadamente a respeito disso. Vai trabalhar a maturidade espiritual da pessoa. Vai preparar a pessoa para ter o seu equilíbrio espiritual. A sua boa relação, o seu bom relacionamento com o seu Criador. Olha só que bacana. Ao passo que a psicoterapia faz da exploração e interpretação da transferência dos desejos inconscientes, o lugar para uma reestruturação de toda a vida afetiva.
vai reestruturar a pessoa, a sua vida afetiva, vai harmonizar a sua vida afetiva, vai fazer com que a pessoa venha se conhecer, vai preparar a pessoa para se conduzir e encontrar as respostas que ela necessita. Por isso, no campo da neutralidade, há o reconhecimento e não a influência sobre o indivíduo. Não é a influência, ele tem que reconhecer, ele tem que se autoconhecer, ele tem que se encontrar novamente, se reestruturar novamente e estar preparado para seguir o seu caminho. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha conhecimento do que é a psicoterapia, do que é o aconselhamento espiritual, saiba fazer a distinção entre um e entre outro. E nós ficamos por aqui, até a nossa próxima aula.